Bom dia, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos hoje ao Ruminado Alimento Diário, semana 4, sexta-feira. Versículo para leitura com oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1, versículos 3 e 4. O tema que vamos desfrutar hoje é: nossa oração traz salvação aos homens. Estamos vendo essa questão da importância da oração. E orar é muito mais importante do que fazer coisas para Deus. Mais importante do que a obra. Claro, a obra é muito importante, mas antes de fazê-la nós precisamos orar. Ministrar a palavra é muito importante, mas nós precisamos orar para que a palavra ministrada alcance o coração das pessoas. Nós vemos no Antigo Testamento o exemplo de Moisés, que intercedeu muito pelo povo de Israel, e Jesus, que orava sempre para que a vontade do Pai fosse feita. Nós devemos orar por todos os homens, para que todos os homens sejam salvos. Isso está em 1 Timóteo 2,4. O versículo 2 continua: em favor dos reis, de todos que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Precisamos ter uma oração de autoridade. Nós não temos participação em envolvimentos políticos, mas nossa intervenção deve ser por meio da oração, não com base em nossas preferências. Paulo, por exemplo, quando orava, na época dele quem reinava era o imperador César Nero, que foi um imperador muito mau. Não houve ninguém mais maligno do que ele. Mas Paulo recebeu e seguiu essa recomendação de orar pelos governantes, porque toda autoridade foi instituída por Deus e nós devemos nos sujeitar a elas por causa do Senhor. Não estamos falando do que é politicamente correto ou de ideologias, mas de seguir a pura palavra de Deus. Muitos hoje querem dar um desconto na palavra, seguindo o politicamente correto ou tentando encaixar a palavra de Deus ao século XXI, ao pós-modernismo. Mas a palavra é intocável, não podemos modificá-la. E ainda no Tito capítulo 3, 1, nós lemos: lembra-lhes que sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo havia sido preso injustamente e depois do segundo aprisionamento, martirizado. Mas ele se sujeitou às autoridades quando apelou para César em seu julgamento em Cesareia. No primeiro aprisionamento, ele viveu uma prisão domiciliar, estava sob restrição, mas pôde tranquilamente ali na casa que ele alugara escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que são os livros, juntamente com Gálatas, constituem o coração da Bíblia. Então, mesmo debaixo de um governo totalitário, Deus usou Paulo. Nós damos graças ao Senhor que nós não devemos reclamar nem murmurar sobre o governo, sobre as autoridades. A situação política do Brasil está boa? Digamos que não, mas não devemos reclamar por isso, porque nós ainda temos liberdade de invocar o nome do Senhor sem sermos presos, como aconteceu com Paulo. Nós podemos aproveitar o tempo que se chama hoje para buscar o Senhor, para pregar o Evangelho, para orar pelos nossos dirigentes. Independente se é um presidente ou se mora em uma favela, todos têm o direito de ouvir o Evangelho, todos têm o direito de invocar o nome do Senhor e ter acesso à coluna e à base da verdade, ter essa vida que manifesta Deus na carne. E Paulo fala para Timóteo para vivermos uma vida com piedade e respeito. Isso significa uma vida digna de reverência.
As pessoas, quando olharem para nós, que elas possam ter respeito, reconhecendo que eu e você somos um servo de Deus, que expressamos a Deus e nossa vida ser honorável para com os homens. Porque embora nós vivamos tempos de degradação, o desejo de Deus é salvar as pessoas e que nós possamos ter esse mesmo coração, orando para pregarmos o Evangelho livremente e todos aqueles que nos ouvem, independente de sua classe, de seu status social, de sua escolaridade, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que por meio de mim e de você, a salvação de Deus possa fluir. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo desejo do seu coração, ó Senhor Jesus, que é salvar todos os homens. Esse também é o nosso desejo. Por isso nós nos consagramos ao Senhor. Vem nos usar, Senhor, para que nós sejamos a Tua expressão em todo lugar que nós estivermos, Senhor, nas ruas, no dia a dia, fazendo compras, em todo o nosso cotidiano, Senhor, que nós sejamos um vaso, um canal que flui a Tua vida. Por isso, Senhor, cuida, abençoe e guarde cada irmão e cada irmã nesse dia, nos encha do Teu Espírito, nos reveste do Teu poder, da Tua autoridade e nos usa, Senhor, para levar vida para todos. Louvado seja o Senhor e que Deus abençoe a nossa sexta-feira, em nome de Jesus.